Queridos irmãos espíritas, que a paz de Jesus nos envolva a cada um, predispondo-nos à compreensão e aplicação da lição evangélica que refletiremos hoje. Abordaremos o tema Fazer o bem sem ostentação, parte integrante do capítulo 13 do nosso Evangelho, cuja temática central é: não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Recordemos que esta lição faz parte do belíssimo Sermão do Monte, o nosso código moral de conduta, e proferido por Jesus, talvez no momento mais brilhante de sua passagem na Terra. Este sermão foi considerado por Gandhi, que não era cristão, como o mais importante documento da história da humanidade, chegando mesmo a dizer, este pacifista indiano, que se todos os livros da humanidade fossem queimados e restasse apenas o Sermão do Monte, nada estaria perdido. O título do item a ser estudado encerra duas virtudes: fazer o bem é caridade e sem ostentação é simplicidade. Mas qual a base evangélica para que nós possamos empreender esta reflexão? Ela nos vem lá do capítulo 6 do Evangelho de Mateus, versículos de 1 a 4, e que assim se expressa: tende cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens, para serem vistas, pois, do contrário, não recebereis recompensa de vosso Pai que está nos céus. Assim, quando derdes esmola, não façais soar a trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam sua recompensa. Quando derdes esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. Então, meu irmão, minha irmã, observe que Jesus inicia a sua prédica fazendo um alerta, ao dizer: tende cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens. Por que será que Jesus falou desta forma? Porque ele bem sabe que a vaidade, que é um subproduto do orgulho, impele o homem à necessidade do reconhecimento. Invariavelmente, muitas pessoas gostam de ser reconhecidas pelo que fazem, seja no campo profissional, familiar, religioso, não importa. E essas pessoas o fazem por mal? Talvez não. Talvez o seu agir seja mais por ignorância do que por maldade, por desconhecerem que as leis divinas igualam os homens, e assim sendo, não há maior nem menor. Já dissemos que fazer o bem, que é a parte inicial do título desta nossa reflexão, ela corresponde à caridade. E Emmanuel,
lá no capítulo 13, intitulado No Culto da Caridade, da obra Irmão, recomenda que nós devemos ocultar esta mão esquerda para que a mão direita não te conheça a beneficência. E isso não é simples atitude de respeito e fraternidade na assistência comum, mas também é apelo do Cristo à nossa humildade, para que nos amparemos reciprocamente, sabendo que a fraqueza dos caídos de hoje pode ser a nossa fraqueza nos embates da alma que a vida nos oferecerá de futuro. E que apenas praticaremos o amor em nos compreendendo e ajudando uns aos outros por verdadeiros irmãos. Dois elementos essenciais despontam nesta recomendação emanuelina: o respeito e a fraternidade. Respeito é ter consideração para com as outras pessoas. O respeito demonstra um sentimento positivo por uma pessoa, ou mesmo para uma entidade, mas também respeito quer dizer ações específicas e condutas representativas daquela estima. Respeito também pode ser um sentimento específico de consideração pelas qualidades reais do respeitado, daquela pessoa que a gente respeita. Por outro lado, a fraternidade é o laço de união entre os homens, fundado no respeito pela dignidade da pessoa humana e na igualdade de direitos entre todos os seres humanos. Então a gente observa que no conceito de fraternidade está embutido o conceito de respeito. Combinando o texto de Emmanuel com a passagem evangélica que lemos há pouco, podemos concluir que o cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens, seguindo o conselho de Jesus em torno da humildade, protegerá o assistido, ou seja, aquela pessoa para quem a gente está realizando aquele ato, daquilo que o próprio Emmanuel recomenda. Que Emmanuel diz para a gente: aprendamos a auxiliar para que a nossa dádiva não se transforme em espinho, envenenando as chagas alheias. Ou seja, eu não posso fazer da caridade que eu pratico um aguilhão para ferir o outro. Por vezes, a caridade praticada sob o alarde e a propaganda, ela mais humilha do que ajuda. Ela, em vez de colaborar, prejudica. Bem sabemos que existem pessoas que têm imensa dificuldade, por exemplo, em relatar suas necessidades e agruras. Umas por timidez, outras por orgulho. Agora, se o benfeitor humano age com soberba na prática dessa caridade, ele com certeza vai impor ao beneficiado um grande constrangimento. Ademais, Jesus já alertava que nenhum de nós receberá a recompensa do Pai que está nos céus se agirmos desta forma, equivocada, errada. Porque nós não precisamos correr atrás do reconhecimento humano. Porque o reconhecimento que conta é de Deus. E Deus tudo vê, tudo sabe.
Por essa razão foi que Jesus acrescentou na fala dele: assim, quando derdes esmola, não façais tocar a trombeta diante de vós. O alarde, a propaganda, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam a sua recompensa. Claro, porque toda vez que nós colocamos o nosso esforço no sentido do reconhecimento humano pelos homens, já estamos satisfeitos. E o verdadeiro reconhecimento, aquele que é o mais importante de todos, ficou em segundo plano. Que muitas vezes é um reconhecimento que nem vem nesta vida, vem na vida futura. E aí Emmanuel, lá naquela obra O Irmão, no Culto da Caridade, que é o capítulo, ele traz uma excelente contribuição a esse respeito. Ele diz: lembra-te de que é preciso esquecer a própria superioridade para que a lição não se converta em orgulho. Olha que coisa importante. Esquecer a própria superioridade, ou seja, se eu esqueço a superioridade, eu exalto a humildade. Em exaltando a humildade, eu sepulto definitivamente o orgulho, a soberba. E ele diz mais: e que é necessário ofuscar o nosso propósito de evidência. Ou seja, naquele momento em que eu me torno humilde, faço por amor, sem espera de nenhuma recompensa, sem ser notificado pelas pessoas, pelos homens, ter o meu gesto exaltado. Se eu não tenho nenhuma destas intenções, eu vou conseguir ofuscar esse propósito de evidência. E ofuscando esse propósito de evidência, eu vou evidenciar exatamente o que é necessário. Que Emmanuel diz: para que o ensejo da luz favoreça os necessitados de confiança. E ele arremata dizendo: não vale socorrer desesperando ou ferindo. E o que isto significa? Exatamente o que foi falado anteriormente. Esquecer a superioridade e aproximar-se da humildade, que é uma atitude contrária ao orgulho. Podemos até lembrar a célebre frase de João Batista, quando disse: é preciso que eu diminua para que ele cresça, referindo-se a Jesus. A luz que a boa ação gera deve iluminar o caminho do necessitado, ao invés de encher de glória o benfeitor. Ou seja, ligar dezenas de holofotes para exaltar o benfeitor. Claro que não. E mais, a ajuda prestada não pode se transformar em instrumento que desespera ou fera a suscetibilidade alheia. Não pode se transformar num aguilhão. A pessoa ajudada não pode se sentir constrangida, mas ela se sentirá na dependência do nosso comportamento. Mas esta lição evangélica, ela comporta ainda uma outra passagem, narrada por Mateus, no capítulo 8, versículos 1 a 4, que diz o seguinte: tendo Jesus descido do monte, grande multidão o seguiu.
Por onde Jesus passava, ele arrastava multidões. Ao mesmo tempo, um leproso veio ao seu encontro e o adorou. E aí vamos entender adorou no sentido de ter se colocado diante de Jesus numa postura humilde, dizendo: Senhor, se quiseres, poderás curar-me. Olha que interessante a frase do leproso. Ele não chegou e disse: Senhor, cura-me. Não. Ele disse: Senhor, se quiseres, porque ele já estava querendo. Já havia uma predisposição, mediante a fé daquele homem, de que o Senhor o curaria, mas reconhecendo não apenas o seu estado de pecador, mas, acima de tudo, a superioridade moral de Jesus, ele humildemente diz: Senhor, se quiseres. E Jesus, estendendo a mão, o tocou e disse: Quero-o, fica curado. Tente imaginar, meu amigo, minha amiga, se você estivesse, e talvez nós até tenhamos estado lá naquele momento. Imagina aí, um leproso, um corpo tomado pelas chagas da lepra, diante de Jesus, pedindo para ser curado. Jesus estende a mão, toca e a doença desaparece. E depois que Jesus tocou, a lepra desapareceu. Mas disse-lhe então Jesus: abstente de falar disto a quem quer que seja. Ou seja, Jesus não queria propaganda. Ele não queria nenhum marketing. Aliás, se a coisa acontecesse hoje, muito provavelmente todo mundo postava pelo WhatsApp na mesma hora. Mas Jesus não queria isso. Mas ele diz: mas vai mostrar-te aos sacerdotes e oferece o dom prescrito por Moisés, a fim de que ele sirva de prova. Duas lições estão contidas nessa segunda parte. Primeiro, a mediunidade de cura de que Jesus era portador graças ao seu elevado estado de evolução espiritual. E o segundo aspecto que chama a atenção é a recomendação de Jesus para que o curado fosse mostrar-se ao sacerdote. A cura feita por Jesus por imposição das mãos deve chamar-nos a atenção não apenas para a faculdade mediúnica em si, mas na grandeza e na sublimidade das mãos que se estendem para o bem. Em nossas mãos guardamos um grande poder de servir. Mas esse poder deve vir sempre embrulhado no papel da humildade, sem o qual toda ajuda será danosa. E aí eu encontrei no capítulo 37 do livro Palavras de Vida Eterna, de Emmanuel e Chico Xavier, um capítulo denominado Reparemos Nossas Mãos. E extraí uma pequena parte desse capítulo para que o amigo, a amiga, possa imaginar o valor que tem em nossas mãos e que muitas vezes nós nem reconhecemos esse valor.
Emmanuel diz assim: mãos que aram a terra, preparando a colheita. O alimento está ali na sua mesa, o legume, a fruta. Será que a gente tem ideia quantas mãos abençoadas trabalharam para que ele chegasse até a nossa mesa? Normalmente nós agradecemos o alimento, fazemos uma oração antes da refeição, não é verdade? Mas será que nós pedimos bênçãos para todas as mãos que estiveram nesse processo de preparação daquele alimento, até ele chegar à nossa mesa? A cadeia produtiva, quantas mãos nessa cadeia produtiva? Mãos que constroem lares e escolas, cidades e nações. Quanto amor, quanta bondade, quanta responsabilidade na mão que assenta um tijolo, que reboca uma parede, que pinta uma casa, que instala uma porta. Mãos que escrevem, amando em louvor do conhecimento. E ao falar mãos que escrevem, eu lembro as mãos das psicografias. E Emmanuel diz ainda: mãos que curam na medicina. Quantas mãos agora, nesta pandemia, nos hospitais? Mãos generosas, mãos cuidadoras, mãos amáveis, amorosas, mãos que às vezes param o procedimento para entrelaçar os dedos e elevar-se em súplice oração, porque tem-se a impressão que chegou-se no limite da ciência e que daí para frente somente Deus, e as mãos se unem em silente oração. Mãos que plasmam a riqueza da ciência e da indústria. As mãos dos pesquisadores, de todos aqueles que estão trancafiados nos laboratórios, debruçados sobre os microscópios, sobre os aparelhos, dias inteiros, às vezes noites inteiras, a pesquisar uma solução definitiva para a Covid-19. Mãos que asseguram o reconforto e o progresso. As mãos que aplicam os passes, que deitam energias na fluidoterapia. Mãos que abraçam, mãos que despedem. Mãos que asseguram o progresso pelo trabalho diuturno. E Emmanuel finaliza dizendo: todas elas se abrem generosas na direção do infinito, gerando aperfeiçoamento e tranquilidade, reconhecimento e alegria, conjugando-se abnegadas para a extensão das bênçãos da sabedoria e de amor na obra de Deus. E que obra é essa? O próprio orbe terreno e nós, suas criaturas. O segundo aspecto desta segunda passagem do Evangelho é a respeito da recomendação de Jesus ao leproso curado. Inicialmente, Jesus pede que o homem não fale nada a ninguém acerca da cura, porque era comum, naquela época, que os beneficiados saíssem dando vivas,
cantando louvores a Deus pela cura recebida. Isso, de alguma forma, chamava a atenção de todos aqueles que sabiam que aquela criatura era portadora de uma determinada doença e depois do encontro com Jesus, depois de ter sido curado, não tinha mais o problema. E isso chamava a atenção, claro. Daí foi a preocupação de Jesus em pedir para ele discrição pelo fato. De uma certa forma, tenho a impressão que Jesus estava se precavendo até de um assédio por parte das pessoas maior do que aquele que ele já sofria naturalmente por conta de suas pregações, das curas que realizava. Mas aí Jesus vai dizer algo que chama muito a nossa atenção. Porque numa leitura mais apressada, a gente fica a pensar que, olha, vai se mostrar lá para o sacerdote, dizer, olha, Jesus está curando mesmo, viu? Ele é o enviado de Deus. O que ele diz é verdade, o que ele faz é certo. Que ele diz assim, mas vai mostrar-te aos sacerdotes e oferece o dom prescrito por Moisés. E aí começa a dúvida, que dom é esse? A fim de que lhes sirva de prova. Então ele gostaria que aquele curado, aquele leproso curado, servisse de prova a cura para alguma coisa. E aí a gente fica a pensar que existe uma contradição na conduta de Jesus. No momento ele pede discrição, no outro ele pede para o curado e mostrar-se ao sacerdote. Por quê? Aí a gente tem que estudar, tem que ir atrás da informação. Era uma praxe na Judéia, na época de Jesus, que as famílias considerassem como mortos quaisquer de seus membros que fossem acometidos por loucura ou graves obsessões que simulavam quadros de loucura, ou por lepra, ou qualquer outra doença, enfermidade dermatológica cutânea, que por falta dos necessários conhecimentos fosse considerado como lepra. Às vezes nem era lepra, mas como era doença predominante, todo mundo achava que toda doença cutânea era lepra. E quem estava nessas condições, ou da loucura ou da lepra, a tradição, a prática, determinava que o nome dessas pessoas fosse retirado do livro dos vivos. E esse livro dos vivos era o registro da existência civil. Sabe quando você vai registrar um filho que nasceu no cartório para receber a certidão de nascimento? O livro dos vivos era exatamente isso, o registro de todos os que estavam vivos, mas tinham que ser normais, não podiam ser doentes, porque se fosse louco ou tivesse lepra, o nome dele saía do livro dos vivos. Dessa maneira, então, na ocasião que o leproso curado se apresenta ao sacerdote na sinagoga, e ele mostra que ele já está curado, tinha o dever, por uma determinação estabelecida por Moisés lá no tempo dele, de levar uma oferenda à sinagoga ou ao templo, de acordo com a situação do interessado. E o dom prescrito por Moisés era a doação prescrita, estabelecida por uma coisa que era chamada salvo das águas, dependendo da tradução. E encontramos dom, oferenda, ou outro nome qualquer, como testemunho de gratidão ou de reconhecimento pela dádiva do Senhor Deus.
Essa foi a razão da orientação de Jesus de dizer que ele fosse mostrar-se ao sacerdote. Porque o leproso iria recuperar sua cidadania. Ele voltaria a figurar no livro dos vivos. E é algo muito interessante isso. Mas Emmanuel, ainda no texto No Culto da Caridade, ele faz preciosas observações em relação ao comportamento de quem pratica a caridade. Ele diz assim: a caridade não surge apenas na doação de ordem material. Isso é um fato, isso é real. Tão importante quanto a caridade material é a caridade espiritual. Mas o que é caridade espiritual? De forma simples e objetiva, nós podemos recorrer à resposta da questão 886 de O Livro dos Espíritos, na qual os espíritos superiores, quando indagados quanto à forma pela qual Jesus entendia a caridade, responderam: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Então retorna a algo que eu sempre comento em nossas reflexões: a trilogia, a presença da trilogia na doutrina dos espíritos. Benevolência, indulgência, perdão. A caridade espiritual, ela põe em jogo os nobres sentimentos da piedade, da bondade, da compreensão, da paz, da tolerância, entre outros tantos que são assimilados como virtudes crísticas. Não nos esqueçamos de que o amor e a caridade são complemento da lei de justiça. É só nós vermos qual é a última lei moral que está lá no Livro dos Espíritos, na terceira parte do Livro dos Espíritos, das leis morais, que a última lei é a lei de justiça, amor e caridade. Porque amar ao próximo é fazer-lhe todo o bem que está ao nosso alcance. Todo o bem. E que nós gostaríamos que também fosse feito para nós mesmos. Emmanuel diz ainda: é serviço de cada instante e apoio de cada dia. Não há uma hora específica, um dia específico, um momento específico para a caridade. Não. Ela está ao nosso alcance a todo instante. Mesmo quando suas mãos estejam ocupadas num serviço qualquer, num serviço doméstico, por exemplo, varrendo o chão. Naquele momento, o seu coração poderá estar em prece por alguém que você sabe necessitar desse apoio de todas as horas. Diz Emmanuel: não comentes o mal, para que o mal não se estenda. Em outras palavras, por favor, não fofoque. Não te refiras à sombra, para que a sombra não te envolva o caminho. Ao pé dos semelhantes, cala o impulso da maldição que começa na leviandade e na crítica. E o que é o ser leviano, senão um ser enganador? E são duas exemplificações que Emmanuel usa e que muitos de nós praticam por absoluta inobservância das leis divinas, como também pelo
mau uso dos sentidos humanos e dos sentimentos humanos, atraindo, inclusive, para o nosso derredor, aqueles espíritos malfazejos que se comprazem com a dor que provocamos nas outras pessoas. Seja porque são nossos desafetos ou desafetos de pessoas que são objeto de nossa ação. Prossegue Emmanuel. Se junto aos doentes não te reportes a enfermidade. Estou colaborando junto a alguém que está doente. Falar da doença sistematicamente não vai ajudar a quem eu quero ajudar. Muito pelo contrário, pode até deprimi-lo ainda mais. Diz Emmanuel, se respirando entre ignorantes, não reproves aqueles que ainda se movimentam nas trevas. E quantas vezes nós temos falta de paciência, absoluta falta de caridade, quando estamos diante de pessoas que consideramos ignorantes, no sentido de ignorar, de desconhecer, não no sentido de serem brutas. E nós reprovamos, criticamos e agudizamos o quadro da criatura. E Emmanuel diz ainda, não insistas destacando a perversidade e o infortúnio, embora a vida nos determine o dever de extinguir a penúria e sanar a dor. Eu tenho, você tem a obrigação de intervir, mas intervir para resolver, sem impor nenhum constrangimento, sem nenhuma dor a mais do que aquela que a criatura já sente. E normalmente são dores morais. Então vejo que o mesmo raciocínio que nós utilizamos para a questão anterior a essa, se aplica também nessas duas últimas questões. E aí, eu fui até a obra Emanuelina, Fonte de Paz, e encontrei no capítulo 9, com um título extremamente interessante. O título desse capítulo 9 é Pequeno Estatuto do Servidor da Beneficência. Que legal. E esse pequeno estatuto, ele lista 20 regras fundamentais no exercício da caridade desinteressada e discreta. Claro, por uma questão de tempo, eu não posso comentar sobre as 20. Mas selecionei 10 para que a gente possa refletir. A primeira, amar ardentemente a caridade. Você sabia que a caridade pode ser amada? E amada ardentemente? Interessante, né? Porque a caridade é o amor em movimento, é o amor se amando. E se amando de uma forma intensa. Porque tudo que é intenso, se for intenso com sabedoria, permanece. Mas se for intenso sem sabedoria, é paixão, e paixão acaba rápida. Então esse amar aqui é o amar pleno, do amor ágape. Segunda regra, colocar-se no lugar da criatura socorrida. Que os nossos irmãos da psicologia chamam de empatia. Claro que esta empatia, ela é melhor, mais prática e mais efetiva,
se você já passou pela experiência que a criatura que você está colaborando está passando. Quem nunca perdeu o pai, tem o seu pai vivo, vai ter uma certa dificuldade para se colocar no lugar de alguém que acabou de perder seu pai. Pode até compreender, mas ocupar este lugar só se já tiver passado pela experiência. Pelo menos é a minha modesta opinião. Terceira regrinha, ou regra. Considerar a situação constrangedora da pessoa menos feliz. Isso significa você dizer para si mesmo: meu Deus, se isso estivesse acontecendo comigo, como eu reagiria? Quarta regra, amparar com discrição e gentileza. Então, retorna à questão da discrição, sem alarde, sem propaganda. E a gentileza, aquela forma dócil de atender. Tem até um clichê moderno, gentileza gera gentileza. Regra número 5, encontrar tempo para ouvir os necessitados. Isto é algo que tem faltado sistematicamente entre nós nesse tempo contemporâneo. Tempo para ouvir. Muitas vezes nós gostamos mais de falar e menos de ouvir, esquecendo até que Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca para demonstrar a primazia do ouvir sobre o falar. Agora você imagine o contrário, 2 bocas e um ouvido. Regra número 6. Nunca ferir alguém com indagações ou observações inoportunas. Está aí algo que é muito comum no atendimento fraterno nas casas espíritas, que é um cuidado que é preciso o entrevistador ter para não ferir, para não agudizar ainda mais a situação de sofrimento que aquela criatura que está ali está passando. Regra número 7. Abster-se de quaisquer exibições de superioridade. Algumas pessoas, quando são procuradas por alguém que lhe diz: olha, eu estou com um problema, é tão soberba, se mostra tão superior, que eu por vezes até faço um xiste, uma brincadeira, que eu digo que é o aconselhador Tabajara. Seus problemas acabaram. Quanto mais simplicidade e humildade, melhor. Regra número 8. Usar a máxima paciência para que o necessitado se interesse pelo auxílio que se lhe ofereça. Que interessante. Precisamos entender que o time do necessitado não é o nosso time. Que por vezes nós precisamos explicar mais de uma vez, fazer mais de uma vez, orientar mais de uma vez, aconselhar mais de uma vez, porque ele ainda não entendeu. E não é porque ele tem um déficit de atenção, é pela circunstância que ele está. E aí toda a paciência que nós tivermos será benéfica. Regra número 9.
jamais demonstrar qualquer estranheza ante os quadros de penúria ou delinquência, buscando compreender fraternalmente as provações dos irmãos em sofrimento. Isso também é muito sério, muito importante, principalmente para o trabalhador da casa espírita. É mais ou menos como um profissional de saúde que recebe um caso grave e, quando examina, fica estarrecido, assustado. Que tipo de emoção ele está passando para o paciente? A mesma coisa acontece quando nós somos convocados a colaborar com alguém que está num quadro de dificuldade, ou mesmo de delinquência, como diz Emmanuel. Regra número 10. Aceitar de boa vontade a execução de serviços aparentemente humildes. Tem tudo a ver com o trabalhador espírita, com o trabalhador cristão de uma forma geral. Que serviços aparentemente humildes são esses e que fala Emmanuel? Carregar pacote, transmitir recado, efetuar tarefas de limpeza, auxiliar na higiene de um enfermo, sempre que o seu concurso pessoal seja necessário. Eu imagino que nesse momento você deve estar passando em revista aí alguns exemplos negativos que você já viu em relação a essa regra número 10. Mas também tem muitos exemplos positivos. Muitos exemplos positivos. É lembrar que alguém da grandeza espiritual de Chico Xavier aceitava as tarefas mais humildes, mais simples e com uma grande alegria. Ele não queria figurar nos palcos, sob os holofotes. Não. Ele não gostava disso. Madre Teresa de Calcutá. É preciso então, meu amigo, minha amiga, que a gente recorde o que está lá no item 3 do capítulo 15 do nosso Evangelho, cuja temática é fora da caridade não há salvação, em que os espíritos dizem a Kardec: toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade. Ou seja, o símbolo de tudo que Jesus fez, de tudo que Jesus pensava, de tudo que Jesus dizia, que constituía o seu arcabouço moral, se resumia na caridade e na humildade. E Emmanuel chama atenção para algo importante. Ele diz: isto é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus ensinos, ele, Jesus, aponta essas duas virtudes como as que conduzem à eterna felicidade. Um passaporte. Aí você pode me perguntar: então, se eu não for caridoso, eu estou perdido? E a resposta depende do que você considera perdido. Se o sentido for o de atrasar a sua evolução espiritual, a resposta é sim. Mas como a caridade e o amor são complementos da lei de justiça,
a bondade divina dar-lhe-á a oportunidade da reencarnação. Mas aí você recomeçará de onde parou. E todo o patrimônio espiritual positivo adquirido na última encarnação vai ser utilizado na recuperação desse tempo perdido. Mas se simultaneamente a não prática da caridade, ou seja, você não praticou a caridade durante a existência, você tiver utilizado as suas potencialidades para a prática do mal, e o mal é a ausência do bem, da mesma forma que o frio é a ausência de calor, que a escuridão é a ausência da luz. Aí os seus dias de dor e sofrimento, no plano espiritual, quando regressar, serão difíceis. Podemos até dizer atrozes. Pois além da negligência consigo mesmo, você fez escolhas desastrosas e colocou dois sofrimentos em vidas alheias. Prejudicou aos outros, prejudicou a si mesmo. E nós podemos incorrer nisso a qualquer momento da nossa existência. Então, meu amigo, minha amiga, pensemos nisso com muito cuidado. Façamos da discrição o galardão da nossa vitória sobre nós mesmos, elevando-nos pela humildade e deixando o orgulho e a vaidade definitivamente eliminados da nossa conduta diária. Agradecendo o carinho da sua atenção, peço que Jesus abençoe a todos e a cada um, guardando-o na sua paz.